Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2025, o trimestre que tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Meus irmãos, para hoje é a lição de número 5, a lição que tem por título A Verdade que Liberta. E para essa lição, o texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 8, versículo de número 32, onde diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos, a verdade prática diz: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. E também o texto bíblico, não é? O texto bíblico dessa lição está no Evangelho segundo o evangelista João, primeiro no capítulo 7, dos versículos 16 ao 18, e depois vamos ler os versículos 37 e 38. Diz assim, versículo 16: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele justiça. Versículo 37 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Também vamos ler João capítulo 8, dos versículos 31 ao 36, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por essa leitura tão abençoada. Os objetivos, queridos, da lição são, primeiro, explicar a verdade em Jesus, desde sua saída da Galiléia para Jerusalém, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus, e terceiro, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Queridos irmãos, a procura pela verdade é algo real e é algo atual, é algo que não saiu digamos que não saiu da atualidade. E não é uma coisa exclusiva nossa, é uma necessidade, digamos assim, universal e atemporal. Por quê? Universal porque todo mundo está à procura da verdade. Atemporal porque independe do tempo da história, não é? Em todo tempo, todo mundo sempre esteve em busca da verdade. Então, com o ensinamento dessa semana, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele oferece a verdade absoluta que transforma e liberta a vida do pecador de uma vez por todas. Ou seja, é essa verdade universal que as pessoas procuram
né, que as pessoas sempre procuraram, digamos assim, Jesus Cristo ele veio para revelar de uma vez por todas que verdade é essa. Então, por meio dessa liberdade, a nossa vida ela é profundamente impactada, não é, tanto de maneira prática quanto de maneira eterna. Não é? Então, de fato, nós somos impactados e nós somos impactados não somente para a atualidade, mas para toda a vida, não é? Glória a Deus por isso. Entrando na lição propriamente dita, Jesus ele simboliza a verdade que é apresentada lá no Evangelho segundo escreveu João. Então, aqui nessa lição, nós vamos explorar a manifestação do Senhor como a verdade absoluta. Ele não só trouxe a verdade, como também Jesus Cristo é a verdade. Também vamos observar a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder que a verdade, né, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Também vamos compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus, não é? E como a verdade encarnada de Deus, ele está ligado à videira verdadeira e liberdade em Cristo. E também vamos analisar a definição da palavra verdade, tá certo? Vamos ver a dimensão da verdade na Bíblia Sagrada e pontuar que Jesus é a verdade que liberta, por exemplo, na questão da mulher adúltera, né? E a verdade, tá certo? E por fim, vamos também mostrar Jesus como a verdade que liberta do jugo da lei. Queridos irmãos, para começar, vamos para a definição do termo verdade. Então, verdade, por definição na Bíblia, ela carrega um peso, não é, mais profundo do que a simples conformidade com os fatos. Não é? A gente costuma dizer que a verdade é quando há conformidade com os fatos. Por exemplo, eu falei algo e confirmou que é verdade o que eu falei, então o que eu falei foi a verdade. O que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, tá certo? A palavra verdade, ela carrega um sentido muito mais profundo do que esse. Então, nas Escrituras, a verdade está diretamente relacionada ao caráter de Deus, à sua palavra e à revelação plena em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, tá certo? A palavra hebraica para verdade, emef, não é? Que também significa fidelidade e constância. Então, Deus, ele é a fonte absoluta da verdade. E tudo que nele emana, que dele emana, aliás, é verdadeiro. Tá certo? Guarde isso aí. Né? Então, ele é a rocha, suas obras são perfeitas, não é? E todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, não é? Ou seja, que não comete erros, justo e reto é ele, né? Conforme Deuteronômio 32:4. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade, conforme Salmos 31 e verso de número 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração, conforme Salmos 100, verso 5, e de modo que se abençoar na terra, será abençoado pelo Deus da verdade, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo de número 16. Então, a verdade em Jesus não é apenas um conceito, tá certo? Mas é uma realidade viva e divina. Jesus é a manifestação visível do Deus verdadeiro. Então, a verdade deixou de ser abstrata, tá certo? Ou seja, algo que não se relaciona, para ser relacional e para ser acessível, para ser salvadora. João 17:17 diz:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o conhecimento da verdade não é apenas intelectual, mas é um conhecimento transformador. Então, o termo grego para conhecer, não é ginosko, ele implica em experiência íntima. Então, Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade, tá certo? Ele nos liberta da culpa, do pecado, da escravidão espiritual, da ignorância e nos conduz a uma vida plena com Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Também, queridos, vamos para o ponto 2, onde diz a Bíblia e a dimensão da verdade. Então, primeiro, a verdade como palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é descrita como verdadeira porque reflete a realidade conforme a mente divina. Não é? Salmos, a palavra de Deus, ela é descrita como verdadeira, que ela reflete, não é? Ali, categoricamente, ela reflete a realidade conforme a mente divina. Então, Salmos 119, verso 142 diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Também, Salmos 119, verso 160, vai dizer: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Também Provérbios 30 e versículo de número 5 vai nos dizer assim, ó, toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então, a verdade de Deus, ela está relacionada com sua imutabilidade, ou seja, Deus não muda, e por ele não mudar, ele nunca vai deixar de ser verdadeiro, tá certo? Ele é verdadeiro justamente porque é confiável, ele nunca vai mudar, tá certo? E fiel à aliança, não é? Ou às alianças que ele fez. Também, querido, a verdade revelada em Jesus Cristo. Então, a verdade em Jesus, como eu já disse aos irmãos ali na definição sobre a palavra verdade, então a verdade em Jesus não é apenas um conceito. A verdade em Jesus, ela é uma realidade viva e divina. E só para os irmãos compreenderem, quando eu vou falar em verdade, quando eu vou falar em verdade, relacionando-me a qualquer pessoa, não necessariamente a pessoa é verdade ou é verdadeira, porque em algum momento aquela pessoa vai deixar de ser verdadeira. Eu estava lendo uma vez um livro que ele dizia que é impossível o ser humano passar um dia sem mentir. Agora, Deus não mente em momento algum, tá certo? Deus não mente em momento algum. Jesus, no caso, ele é a manifestação visível do Deus verdadeiro, né? Ou seja, a verdade deixou de ser abstrata e ela se tornou relacional, acessível e salvadora por meio de Cristo. A Bíblia chega a dizer que nele não se achou mácula nem pecado. Então, no Novo Testamento, a palavra grega para verdade é aletheia, tá certo? Que significa aquilo que é real, autêntico, né? Revelado plenamente em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é autêntico. A Bíblia diz, ó, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Também João 14,6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também João 8,32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também Efésios capítulo 4, versículo 21 vai dizer: se é que de fato o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Então Cristo não apenas fala a verdade, nós podemos observar, mas pela própria palavra de Deus, ele é a própria verdade encarnada. Então, conhecer Jesus é entrar em contato com a verdade, tá certo? Com a verdade última da realidade espiritual e do propósito eterno de Deus. Jesus, a verdade completamente revelada em Cristo. Ele é a verdade. Glória a Deus por isso. Também a verdade como obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da Verdade. Por quê? Porque ele conduz os crentes ao entendimento pleno da vontade de Deus. João 14:17 registra o Espírito da Verdade, Espírito com E maiúsculo. Portanto, se tratando do Espírito Santo de Deus. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, né, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Também João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Também 1 João capítulo 5, versículo 6 diz: este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. O Espírito Santo, queridos, ele ilumina a mente e o coração do crente para o crente compreender e viver na verdade revelada em Cristo. Tá certo? É o Espírito Santo quem faz essa obra, quem ilumina a mente e o coração daquele que é crente convertido em Cristo Jesus. Também, a verdade como conduta do crente. Então, a verdade não é apenas algo que se conhece, não é, irmãos? Nós não podemos apenas conhecer a verdade, dizermos por aí que conhecemos a verdade. A própria Bíblia, lá na carta de Tiago, diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a verdade não é apenas algo que a gente pode testemunhar como sendo conhecida, mas nós precisamos viver a verdade, não é? A verdade é algo que se vive. Então, os seguidores de Cristo devem andar em verdade. Efésios 4:5 diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Também 3 João, capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Coisa bonita, né? Não tenho maior gozo do que este, não é? O de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Também, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Então, a verdade, ela deve moldar a vida moral e ética do cristão, tá certo? Refletindo o caráter do próprio Deus. Então, o crente, em resumo, ele precisa andar, se conduzir na verdade. Ele não pode ser outra coisa senão a expressão de Deus, senão o caráter do próprio Deus na sua própria vida, tá certo? Também eu vou falar das dimensões da verdade. Primeiro, a verdade ontológica. Tá certo? A verdade ontológica diz que Deus é a verdade absoluta. Também a verdade revelacional. Essa verdade
A palavra é a verdade escrita. A verdade cristológica, ela diz que Jesus é a verdade encarnada. Também a verdade pneumatológica, né? O Espírito de Deus conduz à verdade. E também a verdade é praticada, tá certo? A verdade deve ser vivida. Então, se você olhar as dimensões aqui, ó, você vê Deus, a palavra, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a prática diária do crente. São as dimensões da verdade, ou seja, em todas as áreas da nossa vida ou em todas as dimensões da nossa vida, a verdade deve estar presente. Então nós vivemos, não é, irmãos, em meio a uma sociedade em que a palavra liberdade, por exemplo, ela é uma palavra que é muito exaltada, mas apesar dela ser muito exaltada, é uma palavra, na maioria das vezes, mal compreendida. Por quê? Eu vou dizer aos irmãos, para muitas pessoas, ser livre, irmãos, é poder fazer o que quiser. Para outros, é ser independente de qualquer autoridade. E aí a gente precisa tomar cuidado para essas coisas não entrar em nosso coração, para a gente não absorver esses conceitos errados. Ora, uns dizem que liberdade é fazer o que quiser, outros, não é viver independente de autoridade. Agora, Jesus Cristo, ele nos passa uma visão diferente. Ele diz, a verdadeira liberdade, ela está em conhecer e viver a verdade. Olha que coisa interessante, não é? A verdadeira liberdade está em conhecer e viver a verdade. E essa verdade é o próprio Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Como assim? Eu não estou entendendo. O pastor enrolou a cabeça da gente agora. Como é que a liberdade está em conhecer e viver a verdade? Eu vou dizer, tá certo? Irmãos, a melhor coisa que nós fazemos é andar em conformidade com a palavra. Algumas pessoas, elas acham que a Bíblia Sagrada amarra. Não é, a Bíblia Sagrada liberta. Não é, irmãos? A palavra de Deus liberta. Por exemplo, uma pessoa que acha que liberdade é fazer o que quiser. E aí, quando eu estou ensinando os novos convertidos, eu sempre faço a comparação com as leis de trânsito. Uma pessoa que acha que é fazer o que quiser é aquela pessoa que anda em qualquer velocidade, é aquela pessoa que não respeita nenhuma regra de trânsito, nenhum sinal, semáforo, seja lá o que for. Agora, depois vem o ônus. Por exemplo, ela pode sofrer um acidente, no final do mês vai vir multa para pagar, tá certo? Por excesso de velocidade, por infrações diversas, convergiu onde não deveria, não é? Fez o que não deveria, enfim, vai pagar multa e vai sofrer na consciência porque vai se sentir mal. O bolso foi afetado. Agora, uma pessoa que anda conforme Deus e é uma pessoa que obedece às leis de trânsito, comparando, não é? Fazendo aquela comparação. É uma pessoa que anda na velocidade permitida e determinada, respeita as leis de trânsito, está tudo certo. E não pense que é fácil fazer isso. Na rua onde eu moro, a velocidade permitida é 40 quilômetros. Agora, vai andar com 40 quilômetros na rua que eu moro, para ver se a turma não buzina, não corta a luz. É o crente. Ele anda conforme a palavra de Deus e o mundo reclama, e o mundo não aceita. Mas tem um detalhe, ele é livre. Andando de acordo com a palavra de Deus, ele é livre. Por quê? Ele não tem a consciência pesada, não vai vir a conta para ele pagar no final do mês, a conta da multa, da infração de trânsito. Agora tem um detalhe, mas se vier ele tem como ir lá e justificar que foi uma infração infundada, ou seja, não vai ter efeito. Não é? Interessante isso aí, queridos. Essa comparação com a lei de trânsito. Então, vou terminar repetindo essa frase. A verdadeira liberdade está em conhecer e viver a verdade. Pronto. Não é? Agora, Jesus, a verdade em Jerusalém.
primeiro da Galiléia para Jerusalém. Presta atenção. Então, o capítulo 7 do Evangelho segundo João, ele revela que Jesus estava na Galiléia e não se dirigia a Jerusalém, porque os judeus planejavam matar Jesus em Jerusalém. Então, apesar dos conselhos dos seus irmãos para que ele subisse em Jerusalém, Jesus tinha consciência que não era, né, sob influência deles que iria à Cidade Santa. Quem deveria orientá-lo era o próprio Deus. Então, em obediência a Deus, em todas as situações, Jesus ele foi discretamente para Jerusalém, não foi direto. Ele foi passo a passo, não é? E foi discretamente durante ali a festa dos tabernáculos. Então, ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, claramente Jesus refere-se ao momento em que se entregaria, não é, aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Tá certo? Mateus 20, 18 diz: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, não é? E condená-lo-ão à morte. Tá certo? Então Jesus sempre esteve no controle de todas as fases, inclusive da sua própria vida. Então, na festa dos tabernáculos, nos versículos 10 ao versículo de número 13, do capítulo 7, Jesus, ele evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar, tá certo? Começou a ensinar. E ele estava ciente de que havia uma divisão, né, de opiniões sobre ele entre as pessoas. Então, por isso ele afirmou lá em João 7,16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, muitos acreditavam que Jesus ele era um grande profeta, né, entre os judeus, mas que ele não seria o Messias, não é? Então, no entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo, com V maiúsculo, não é? O Verbo lá do capítulo 1, quando dizia o Verbo se fez carne. Aquele Verbo ali era que estava no meio, era o Verbo encarnado de Deus, ou seja, era o Verbo que se fez carne. Então ele era realmente o Filho de Deus, e tudo o que ele ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Então apenas Jesus Cristo ele poderia declarar: eu sou a verdade, não é? E aí a gente tem várias justificativas. Jesus era o Filho de Deus, Jesus ele também é Deus, não é? E o próprio Jesus, como homem, ele chegou a dizer: a minha doutrina não é minha, não é mais daquele que me enviou. Ou seja, Jesus falava acerca do reino. Então nós temos aí várias evidências e argumentos possíveis e concretos de que Jesus Cristo era de fato a verdade, ele é a verdade. Então, também vivendo na verdade. Daí nós temos os versículos de 16 a 19, que refere-se à doutrina que Jesus transmitia. E essa doutrina que ele transmitia, ela era proveniente de Deus, ou seja, ela provinha do Pai, não é? E para cumprir a sua vontade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Então, o Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, não é? Que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se fez presente entre nós hoje, né? Jesus é a verdade, e ele, como eu já falei anteriormente, ele não muda, ele é imutável, e essa confiabilidade na imutabilidade de Cristo é que deve alcançar o nosso coração como Jesus como absoluta verdade. Então, por esse motivo, ele nos convoca não só a conhecer ele, mas também viver a verdade, tá certo? Ele nos convoca para a gente ser crente por completo. Então, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Então, primeiro, a verdade no episódio da mulher adúltera,
não é? Então, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, a verdade com V maiúsculo, Jesus Cristo, representada, né? A verdade representada por Jesus Cristo, é posta à prova pelos líderes judeus, né? Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres, né? No pátio do templo, os escribas e fariseus, eles trouxeram uma mulher supostamente apanhada em ato de adultério para ser julgada publicamente, né? Então, de acordo com a lei, a mulher ela deveria ser apedrejada, e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando Jesus, né, naquele momento de contrariar a lei. Então Jesus respondeu lá em João 8:7, ele responde: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E aí, ó irmãos, ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. Então, a verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Então, quando somos impactados por essa verdade, nós encontramos libertação dos nossos pecados. Você observa Jesus Cristo como a verdade, transmitindo a verdade, ele é capaz de mudar a vida das pessoas através das suas palavras, que é a verdade, não é? Glória a Deus. Então, Jesus é a verdade revelada. Nesse episódio ainda, a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa, não é? Então, ela ilustra ali a resistência. Então, isso nos faz concluir algumas coisas. Que independente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Então não é por acaso que ele próprio declarou em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai por mim. Então essa não é a verdade apenas genérica, tá certo? Jesus é a verdade encarnada. Ou seja, Jesus veio, ele é de fato, ele veio como a própria verdade. Como eu já disse, nenhum ser humano pode ser a verdade, porque o ser humano não consegue viver sem a mentira. Agora, em Jesus não se encontrou mentira, ou seja, ele é a verdade. Então, também não se trata de um caminho qualquer, tá certo? Mas também o único caminho pelo qual nós vamos até Deus. Então, Jesus é a verdade única de que todos nós precisamos, tá certo? Que todos nós precisamos. Também, ó, a verdade que o mundo precisa conhecer. Então, falando em termos gerais, ou seja, falando para o mundo agora, né, levando em consideração a realidade global, então muitas pessoas procuram, não é, a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia as suas vidas, não é? É comum a gente achar frases de efeito por aí, que algumas pessoas tomam essas frases de efeito como se fosse a verdade em sua vida. Outras pessoas, elas examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência, não é, como forma de compreender o mundo. E existe ainda pessoas que buscam no esoterismo, tá certo? Pessoas que se guiam por horóscopo, pessoas que se guiam por, sei lá, por guias, por luzes, por, deixa eu ver, como mestres não, como gurus, não é? Então, a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém a relação com seus habitantes. Então essa verdade só pode ser alcançada por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Então somente quando o ser humano aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e começa a viver dependente do Espírito Santo e em conformidade com a palavra, é que ele alcança, tá certo, a verdade, é que ele tem acesso à verdade de fato, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, que coisa bonita, não é? Também, ó, Jesus, a verdade que liberta.
não é? Então vou ali tocar novamente no ponto da mulher adúltera, tá certo? Então Jesus, ele diz lá em João 8:22, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, fazendo uma comparação do mundo que eu já descrevi aqui para os irmãos, onde as pessoas não vivem sem mentir, ou seja, um mundo marcado por meias verdades, não é? Enganos e sutis, ideologias contraditórias. A pergunta que Pilatos fez continua ecoando no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, não é? Quem é a verdade? Tá certo? Então a resposta não está aí, ó, vou fazer menção de novo, não está em nenhum sistema filosófico, em nenhuma teoria humana, em nenhuma pessoa, tá certo? Jesus Cristo é a verdade. Ele declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor, me diga uma coisa, você está falando essas coisas, repetindo, tocando no mesmo ponto. Essa aula não vai ficar muito ambígua, ambígua não, muito repetitiva. Não, queridos, não. Se a gente não vigiar, a gente recorre a outras coisas. Não é? Se a gente não vigiar, a gente deixa de orar. Agora, por exemplo, tem a inteligência artificial. Eu conheço pessoas que estão indo buscar ajuda na inteligência artificial. E é interessante como a própria inteligência artificial, em alguns casos, está mandando os crentes olhar para a Bíblia. Eu vi um irmão outro dia, na minha frente, ele abriu, eu conversando com ele, aí ele abriu o tablet, e eu fiquei ali prestando atenção o que é que ele ia fazer no tablet. Aí ele, enquanto eu falava com ele, aí ele disse: pastor, me dá licença só um segundo. Aí ele disse assim ao tablet, ele disse: o que é que eu faço agora que eu estou muito triste e eu não sei o que fazer na minha vida? Aí, ou seja, ele não estava levando em consideração nada que eu estava falando. E olha que eu estava falando em conformidade com a Bíblia. Mas aí a inteligência artificial disse: eu aconselho que nesse momento de dificuldade, de dúvidas, que você não sabe o que fazer, você dobre o seu joelho e dirija uma oração ao único Deus verdadeiro. Eu digo: eita Jesus, converteram a inteligência artificial. Mas você observa, o homem foi perguntar à inteligência artificial. Eu acredito que se a inteligência artificial mandasse ele pular 3 ondas, saltar na fogueira de um lado para o outro, não é? Fazer 10.000 sinal da cruz, eu acredito que ele faria. Agora, isso aqui não é para crente? Meu Deus do céu, como tem crente precisando ouvir essa aula, não é? Jesus viu-se novamente em conflito com líderes religiosos judeus. Então, dessa vez, porém, eles prepararam uma armadilha, não é? No caso da mulher adulta, foi uma armadilha para que ele, na esperança de conseguir provas suficientes para prender Jesus e se livrar dele. E aí, ó, a conspiração não deu certo, tá certo? Ela foi seguida de uma controvérsia. Então, lá em João capítulo 8, existe uma série de contrastes que revela a bondade de Cristo e a perversidade humana, tá certo? Então, ó, ali havia um projeto contra Deus. Então, Jesus não apenas frequentava o templo, não é? Como ensinava publicamente naquele lugar também, no pátio das mulheres, onde ficava a tesouraria do templo. Então, os escribas e fariseus sabiam onde Jesus estaria, de modo que eles tramaram, não é, para se unir ali contra Jesus. Então, dificilmente um casal era pego no ato de adultério, não é? Por isso que eu falei que trouxeram uma mulher supostamente em ato de adultério, porque levando em consideração o direito, a mulher não foi condenada. Então, se ela não foi condenada, ela é suspeita. Ali, em nenhum momento, Jesus disse que ela era adúltera de fato. Então, imaginamos se o homem que em momento algum foi acusado fazia parte da conspiração. Então, de acordo com a lei, ambas as partes culpadas, elas deveriam ser apedrejadas, conforme Levítico 20:10 e Deuteronômio 22:22, e não apenas a mulher.
Então é um tanto suspeito que um homem tenha sido liberado, não é? Ora, se Jesus estava no pátio das mulheres, como a mulher foi pega em ato de adultério? Então os escribas, se não havia homem ali, não é? Então os escribas e fariseus, eles trataram a questão de maneira brutal. Eles interromperam Jesus enquanto ele ensinava e empurraram a mulher para o meio do povo, tá certo? Vocês imaginam aí a trama dos escribas e dos fariseus como era diabólica, tá certo? Não havia homem naquele lugar, como pegaram a mulher em ato de adultério ali? Eles simplesmente pegaram a mulher e jogaram na frente de Jesus. Essa mulher foi pega em ato de adultério, não é? Para ver ali se conseguiam provas contra Jesus naquele momento. Então ali o que tinha eram pecadores exigindo justiça. Então é evidente que os líderes judeus tentavam colocar Jesus em uma situação sem saída, não é? Então se ele dissesse que a mulher devia ser apedrejada, ele perderia a sua reputação de amigo dos publicanos e pecadores. Além disso, irmãos, a autoridade espiritual de Jesus como filho de Deus, ela seria questionada. Ora, se a mulher não estava em ato de adultério, como ela ia ser condenada? E se ela fosse condenada, como Jesus ia mandar apedrejar um ser humano? Se Jesus não desiste de ninguém. Então o povo com certeza abandonaria Jesus, não é? Abandonaria Jesus e não aceitaria sua mensagem bondosa de perdão, não é? Se ele dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, ele estaria transgredindo, por outro lado, a lei abertamente e poderia ser preso, não é? Em mais de uma ocasião, nós encontramos os líderes religiosos tentando jogar Jesus contra Moisés, contra a lei de Moisés. E nessa situação, eles pareciam ter encontrado, não é, uma provocação perfeita. Parece que eles tinham colocado Jesus ali em Pi-Hahirote, não é? Pi-Hahirote é aquele lugar onde o povo estacionou ali nas margens do Mar Vermelho, quando saíram do Egito. E Pi-Hahirote, ele traduzindo do hebraico para o português, uma das traduções é o beco sem saída. Então é como se tivessem colocado Jesus em Pi-Hahirote, não é? Ou seja, num beco sem saída, numa situação onde ele não ia se sair. Porém, não é? Jesus, ele ensina como a lei deveria ser aplicada. Então, em vez dele julgar a mulher, você vê a sabedoria de Jesus. Em vez dele dirigir o seu julgamento à mulher, ele dirigiu o seu julgamento aos próprios juízes, não é? Então, certamente, ele se indignou com a maneira como trataram, não é? E com o fato de esses hipócritas condenarem outra pessoa no lugar de julgarem a si mesmos. Então, nós não sabemos o que ele estava escrevendo no chão da terra do templo, quando ele começou a escrever. Mas simplesmente ele lembrava aqueles homens que os 10 mandamentos haviam sido escritos pelo dedo de Deus, não é? E que era ele contra Deus, então, ou quem sabe lembrava da advertência de Jeremias, não é? Capítulo 7 e versículo de número 13, não é? Quem sabe ele lembrava daquilo ali. Então nós temos uma lição aqui e uma nova chance. Então, de acordo com a lei judaica, os acusadores deveriam atirar as primeiras pedras. Então Jesus não pedia que homens sem pecado julgassem a mulher, pois ele era a única pessoa que tinha ali naquele lugar que estava presente ali, que não tinha pecado. Então, se nossos juízes tivessem de ser perfeitos, então os bancos dos tribunais estariam vazios, não é? Antes, aqui eu estou falando logicamente no sentido espiritual, mas antes se referia ao pecado específico da mulher, não é? Que poderia ser cometido tanto com o corpo quanto com o coração. Então, condenados pela própria consciência, o que é que os acusadores fizeram? Eles saíram da cena em silêncio, não é? Deixando Jesus a sós com a mulher. Jesus perdoa os pecados da mulher
e ele adverte a mulher que não pecasse mais. Vai e não peque mais. Não é? Você vê que o ato de Jesus escrever no chão ali, ele foi a resposta mais sábia que Jesus deu. Se ele condenasse, a sua espiritualidade seria desacreditada. Se ele não condenasse, ele transgrediria a lei. O que é que ele fez? Escreveu no chão. Não é? Eu já ouvi alguns pregadores pregando e dizendo que quando Jesus começou a escrever no chão, ele escrevia o pecado das pessoas. E aí as pessoas, não é? As pessoas ali em pecado, elas foram começando a sair. Elas foram começando a se ausentar daquele lugar. Interessantíssimo, que lição, né, irmãos? Que coisa maravilhosa essa lição. Eu estou feliz com essa lição, uma bênção de Deus. Também, Jesus é a verdade que liberta o pecador, não é? Então, a passagem de João 8,31, ela está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera, não é? Então, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente ele permanecer em Cristo. Ali tem a questão do ganhar e do permanecer, ou do aceitar e do permanecer. Às vezes, quando eu estou falando sobre discipulado, eu sempre lembro aos irmãos que as pessoas que aceitam Jesus não são necessariamente aquelas que levantam a mão. As que aceitam Jesus são aquelas que permanecem, né? Então aqui a vida do pecador que se arrepende estará garantida com uma condição: se ele realmente permanecer em Jesus. Então, dessa maneira, o pecador ele alcançará o conhecimento da verdade e, por meio da verdade, ele será libertado da servidão do pecado. Então, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. Então, Jesus Cristo é aquele que proporciona, de fato, a verdadeira libertação à vida do pecador. Lembre-se sempre daquele exemplo, aquela comparação ali com as leis de trânsito, tá certo? Para a gente compreender ali a fundo o que a passagem bíblica quer dizer de fato. Então, e o que é a verdade? Então, no Evangelho segundo João, fica evidente que a verdade não se relaciona com a filosofia, irmãos? Com conceitos debatidos em obras filosóficas. Então, a verdade mencionada em João é aquela que liberta o homem do pecado, que ela é revelada na figura de Jesus. Então, Jesus, como a verdade, ele proporciona libertação, restauração e uma vida para aqueles que se aproximam dele. Então, em Jesus, nós alcançamos a verdadeira liberdade. Tá certo? Então, o que é a verdade? Vamos responder: Jesus Cristo. Tá certo, queridos? Jesus Cristo é a verdade. E aí nós podemos declarar que somos verdadeiramente livres. Então, as Escrituras revelam que a verdadeira natureza do ser humano do ser humano distante de Deus. Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, dessa maneira, a Bíblia mostra que toda a humanidade ela está caída pelo pecado e sob o poder do inimigo. Então, aqueles que verdadeiramente são livres, eles estão inclinados às coisas do Espírito e não da carne, não é? E Satanás não consegue exercer influência sobre aqueles que estão livres. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. Então, a verdadeira liberdade em Cristo está ligado à nossa semelhança, não é? Com Ele, tá certo? Com o próprio Cristo, enquanto ainda vivemos nesse mundo. E aí, para terminar, queridos, Jesus, ele é a verdade que liberta do jugo da lei.
Então, primeiro, conhecendo a verdade. Então, Jesus quer dizer com conhecer a verdade, não o mero saber, não é? De fatos e a constatação de acertos, mas ele refere-se à vida essencial, viva, que nos mostra quem é realmente e quem nós seres humanos, não é? A quem nós seres humanos somos de fato. Então, ela nos revela como chegamos à vida, não é? A vida eterna, e que alvos gloriosos de Deus tem com toda a criação e como Deus concretiza seus alvos. Então, toda essa verdade, ela não pode ser aprendida com a força do próprio intelecto humano, não é? Mas é verdade, ela é revelada, essa verdade é revelada cada vez mais pelo Espírito Santo àqueles que permanecem na palavra de Deus. Então, Jesus mais tarde dirá a seus discípulos que ele empessoa essa verdade, conforme João 14,6. Então, permanecendo na palavra dele, portanto, eles entram em conexão essencial com a verdade viva de Deus, que é Jesus Cristo, aleluia. E aí, libertos pela verdade, presta atenção, que a pior escravidão é aquela em que o cativo não conhece sua situação, tá certo? Então a pior prisão é aquela que a pessoa pensa ser livre quando na verdade ele é escravo. Então os fariseus e os líderes religiosos, eles acreditavam ser livres, mas na verdade eles estavam sujeitos a uma terrível escravidão espiritual. Tá certo? Eles serviam ao pecado, eles serviam a Satanás. Então eles negavam-se a encarar a verdade e, no entanto, somente a verdade poderia libertá-los. Então é o que Jesus está oferecendo a eles e a todos nós, não é? Na verdade. Então somente a verdade tem poder para libertar. Os fariseus e os escribas, eles não aceitaram a verdade, mas a verdade continua sendo verdade. Jesus Cristo, ele continua sendo a verdade. Glória a Deus, aleluia. Queridos, então, não é? Que lição maravilhosa de ensinar e de aprender, não é? Então, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo, tá certo? Aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não são mais aprisionados pelo domínio do pecado e de Satanás, não é? A verdade de Cristo, ela proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Ou seja, vivemos em paz e em alegria, né, irmãos? Por isso é urgente que o mundo venha conhecer Cristo. Então não existe solução para o mundo sem levar em consideração a mensagem, a obra de Jesus Cristo, não é? Hoje as pessoas são induzidas a negar Jesus, a não dizerem que são crentes. Na verdade, a gente precisa propagar a verdade. Tá certo? Não se limita a conceitos, ideias ou fatos que correspondem à realidade. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é a revelação visível de Deus, do Deus invisível. A expressão perfeita da vontade, do caráter e do amor divino. Em Cristo, a verdade deixou de ser apenas conhecida e passou a ser vista. A verdade passou a ser tocada, a verdade passou a ser ouvida. Então ele mesmo declarou em João 14,6, para a gente guardar em nosso coração de uma vez por todas: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Que lição, né, irmãos? Mais uma grande lição, mais um grande ensinamento a todos nós, e cabe a gente, irmãos, motivar os nossos irmãos a estarem na escola dominical, tá certo? Glória a Deus, uma excelente lição, dava para ficar mais uma hora aqui falando sobre ela, não é? Que Deus abençoe, tenha uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Os professores chamam os alunos, mandam uma mensagem no WhatsApp para eles, pelo menos, não é? Se não puder visitá-los, e convida eles para a aula nesse domingo. Não deixa ninguém de fora, porque é uma grande lição, tá certo?
Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui ministrando a lição de número 6. Um forte abraço e tenha uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Paz do Senhor, queridos!